O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar, neste deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus respondeu: Quantos pães vós tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos davam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é a respeito de um banquete, a imagem do comer junto, a imagem de um alimento celeste, dado no deserto. Esse é o tema da primeira leitura e do Evangelho. Amanhã, o tema de fundo da liturgia vai ser o tema da casa, como prefiguração da igreja. Hoje, um pão, como prefiguração do sacramento da Eucaristia. Então nós ouvimos a primeira leitura, a profecia de Isaías, falando de um dia onde o Senhor Deus daria em um monte santo um banquete. Esse monte santo é uma prefiguração também da igreja, do altar, mas é o próprio corpo de Cristo. Jesus é o próprio monte santo a ser subido. Jesus é o próprio altar do sacrifício e Jesus é a própria vítima do sacrifício. Jesus é tudo, né? Portanto, essa profecia se cumpre na primeira vinda de Jesus, se atualiza em cada celebração da Santa Missa e será plena um dia no banquete celeste, na vida eterna. Mas diz lá a palavra então: um banquete para todos os povos, banquete de ricas iguarias. E esse banquete para todos os povos, ele está dito no final do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é a multiplicação dos pães, mas é a segunda multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é o único milagre de Jesus que está nos 4 evangelhos. E no Evangelho de Mateus e Marcos, Jesus faz esse milagre 2 vezes. Essa é a segunda vez, então, aqui em Mateus, que Jesus multiplica os pães. Na primeira multiplicação dos pães, que é aquela dos versículos que a gente tem mais vivo na memória, 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos. E o 12, para eles, era uma lembrança e um símbolo das 12 tribos de Israel, do povo de Deus, entendido então como povo judeu. Agora, na segunda multiplicação dos pães, termina o Evangelho dizendo que todos comeram, ficaram satisfeitos e dessa vez encheram 7 cestos, não 12. 7 cestos com os pedaços que sobraram. Porque no mundo antigo, na cabeça deles, havia, junto com o povo judeu, 7 povos. O mundo era resumido em 7 nações. 7 grandes impérios, ou pequenos, médios impérios, enfim. 7 povos, 7 nações. Portanto, o pão que Jesus multiplica
é para todas as nações, independente da cultura, da raça, da descendência sanguínea. Para todo aquele que crê, independente da sua origem. Hoje é dia também de São Francisco Xavier, um grande santo do século XVI. Nasceu em 1506, faleceu em 1552, com 46 anos de idade, às portas da China. E ele morreu de esgotamento, né? Morreu de tanto que trabalhou, tanto que deu a vida. São Francisco de Assis é muito mais famoso que São Francisco Xavier. Mas a história de São Francisco Xavier é uma história que vale a pena ser conhecida. Ele é um santo imenso, monumental, de uma conversão profunda de vida, um homem que relutou muito em aceitar sua própria vocação. Não foi a conversão de um homem mundano, devasso, né? Mas de um homem na média. Um homem na média com muitos sonhos, com muitos projetos, riquíssimo, né? E que conhece então Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas. E nessa amizade, nessa convivência, vendo o testemunho de Inácio e de outros primeiros companheiros de Santo Inácio, ele também dá o seu passo de vocação, de consagração a Deus. E vai pelas nações, né? Então, pensando lá no tempo do descobrimento das primeiras navegações, foi um homem que andou muito de barco, né? Conheceu e evangelizou os lugares mais difíceis da África, do Oriente, passou alguns anos no Japão, né? E estava ao ir para a China, antes de entrar na China, ele falece. E é uma história assim, fantástica, que chega a ser engraçada até, tem hora. De tantos milagres, de tantos prodígios, de tantos portentos. Em São Francisco Xavier está a Bíblia reescrita de um jeito assim, portentoso, né? E para a sua beatificação, para a sua canonização, foram colhidos, né? Levados a Roma e colhidos os testemunhos de quem conviveu com ele. Às vezes você lê a Bíblia, você fala assim, mas isso aí é um jeito de dizer, né? Não é que isso aí foi assim, né? Isso é um jeito de falar. Não é que Jesus multiplicou pão, né? Jesus fez um negócio lá onde todo mundo comeu, um dividiu com o outro, mas não é que Jesus multiplicou pão. Sabe que Jesus multiplicou pão? Não é que Jesus andou na água, né? Isso é um jeito de dizer que Jesus está com a gente nas tribulações. Tá, e como é que eu sei que um homem de 2000 anos atrás está comigo na minha tribulação hoje? O que testifica isso? Testifica que há 2000 anos atrás esse homem que falou que ia estar comigo andou em cima de uma água. Se não tivesse andado na água, era comedor de feijão igual eu e você. E quando a gente pega a história dos santos de Deus, e talvez o último socorro da nossa incredulidade seja Padre Pio, que é um santo do agora, né? Morreu em 1968, filmado, fotografado, quem conviveu com ele, alguns ainda vivos, né? Terminando de morrer, mas enfim. Então, Padre Pio é o último socorro dessa nossa incredulidade, talvez. Mas São Francisco Xavier também é um santo das histórias relatadas por outros que conviveram, grandes personagens da época, né? E a vida dele foi permeada diariamente de milagres, prodígios, portentos, né? Um homem de profunda penitência, abstinência, sacrifícios, de uma coragem, né? E que viveu os milagres e portentos, né? Os naufrágios, enfim, todas essas coisas. Um homem que levou o Evangelho e o pão de Cristo na palavra e na Eucaristia a povos, raças, línguas e nações, né? Então você podendo ler qualquer dia aí algum livro de São Francisco Xavier, leia, vai valer muito a pena, chega a ser divertido e ao mesmo tempo constrangedor. São Francisco Xavier é o padroeiro das missões, né? Porque foi o primeiro, vamos dizer assim, depois dos apóstolos, desses que foram mundo afora, né? E que andaram por muitos lugares, levando para todas as raças, para as 7 nações, que não são só 7, né? Que são muito mais do que isso, o reino de Cristo, a sua palavra, a sua alegria. E aí fala então que esse banquete é um banquete da esperança, o banquete da Eucaristia. A primeira leitura vai falando de libertação, vai falando de cura, vai falar de lágrima que vai ser enxugada e é enxugada, mas tudo isso precisa ser celebrado. E aqui está, meus irmãos, um dos motivos pelos quais a missa é pedante, chata e demorada para muita gente. Eu vou explicar por quê. O problema não está no relógio. O problema está aqui, ó. E naquele dia então, nesse banquete, nesse Monte Santo, nesse comer juntos com os irmãos e com o próprio Deus, se dirá: este é o nosso Deus,
esperamos nele, ele nos salvou. Este é o nosso Senhor, é nele que temos confiado. Vamos nos alegrar por nos ter salvo. E a mão do Senhor estará sobre esse monte. Pois muito bem, o que precisa para a missa ter sentido? Primeiro precisa ter fé. Este é o nosso Deus. Não é pãozinho bento, não é biscoito ungido, não é memória no sentido, vamos fazer hoje o que Jesus fez lá atrás. Como talvez a gente às vezes faça memória de um parente, de um amigo que já faleceu, não é isso? Que no Natal gostava tanto de salpicão. Então a gente nem gosta de salpicão, mas vamos fazer o salpicão, porque vovó fazia salpicão e vovó morreu. Mas pelo menos, quando a gente come salpicão, é que a minha avó foi como uma mãe. Aí você está fazendo memória da vovó. Mas a vovó não está ali, nem no salpicão, nem a avó. Não é nesse sentido que na Eucaristia a gente faz memória. A memória de Jesus na Eucaristia é memória da atualização. A gente torna presente o fato porque a pessoa do fato está aqui, sacramentalmente, nos véus do sacramento. Primeiro ponto, então, para a missa ter sentido. Precisa ter fé. E essa fé em Jesus Eucarístico, ela cresce. E essa fé em Jesus Eucarístico, muitas vezes a gente acha que tem, mas não tem. Comunga de qualquer jeito, de qualquer forma, mascando chiclete, se der, está vindo comungar hoje, porque hoje não é dia de churrasco. Se hoje tivesse um churrasco, uma piscina, um jet ski, um parente que chegasse, hoje tivesse sei lá o que, não estava aqui também. Fé. A fé. Eu estou diante de quem quando estou aqui? Eu estou só com os irmãos? Também estamos com os irmãos. Eu só estou num lugar sagrado porque é uma igreja, melhor estar aqui do que estar no boteco? Sim, melhor estar aqui do que estar no boteco. O que mais? Então nós estamos diante de alguém. Este é o nosso Deus. Segundo ponto que a missa tem que ter para ter sentido: gratidão. Gratidão, ela precisa ter uma história dentro de mim. Olha o que o povo vai dizer então: esse é o nosso Deus, esperamos nele e ele me salvou. Sabe por que a missa é chata? Porque quem vem à missa, junto com não ter fé, ou sei lá que fé que tem, não esperou em Deus. Eu não espero em Deus, eu resolvo do meu jeito, eu faço da minha forma. Deu na telha, lá vou eu. Eu não espero em Deus. Eu esperar em Deus hoje em dia? O mundo mudou, padre. Hoje em dia não é mais assim as coisas. Complicado, né? Então aí a pessoa vem na igreja, primeira deficiência, na fé mesmo. Na fé teológica, na fé catequética, corpo, sangue, não sabe muita coisa. Às vezes até sabe o suficiente. Porque se o IBGE te perguntar, você não vai dizer que você é da presbiteriana, nem da assembleia, nem do candomblé, nem ateu. Você vai dizer que você é católico. Então um mínimozinho aí tem. Mas muitas pessoas vêm ao Monte Santo, ao altar de Deus, e elas não podem dizer isso. Vamos, filho, para a missa? Pai, qual missa a gente vai? Porque esperamos nele até que ele nos salvou. Eu não esperei nele. Tudo que eu tenho eu conquistei do meu jeito, no meu suor, na minha lábia, na minha malandragem. Entendeu? Foi chutando o pau da barraca. Quem é que nunca? Aí vem na igreja, não tem o que celebrar dentro de si. Tem um rito fora de mim, atrasando o meu tempo, atrasando o meu almoço. Tem um rito fora de mim que diz que é pecado se eu não participar, me impedindo de estar pescando, assistindo o jogo, comendo pizza. Tem um rito diante de mim que não é meu, porque eu não espero nele. Eu não tenho história com Deus. É por isso que é chato. E aí pouco importa se dura 50 minutos, 1h30. É chato. Nós temos que ter história com Jesus, meu irmão. E quando você tiver, meu irmão, minha irmã, isso aqui tudo muda de sentido sem você fazer um curso de teologia. Você precisa ter uma história com ele. Olha o que o povo está dizendo: nós temos uma história com ele. Eu esperei nele. Eu esperei por ele. Eu me lancei nele. Eu abri mão de mim e esperei nele. Este é o Senhor, nele temos confiado. Mas eu não tenho confiado. Eu não confio em Deus, coisa nenhuma. Eu confio em mim. Na minha força, na minha beleza, no meu dinheiro, na minha juventude, no meu talento, na minha lábia. Eu confio nas amizadezinhas que eu faço com o outro, aí ele me socorre. Nas malandragens, na fofoca que eu faço, difamo um para ficar mais chegado do outro, porque o outro que é rico, é o outro que tem a caneta que assina não sei o quê. E aí vem na igreja e não pode dizer: nele temos confiado. Porque eu não confio nele. Eu confio em mim, nas minhas revoltas. Vamos alegrar-nos e exultar,
porque Ele nos salvou, nos ajudou, alegria e exultação. E é por isso, meus irmãos, que a parte que divide a missa no meio, daqui a pouco, vai ter a preparação do altar, a preparação das oferendas. No pão e o vinho, a gente oferece também nossos dons e sacrifícios. Ritualmente, na gotinha de água que o padre põe no cálice, cada um de nós. E, quando nos é possível, como diz a palavra, quando você for diante do seu Deus, nunca vá de mãos vazias. Na coleta da missa, naquela esmolinha que você coloca, está ali uma oferta daquilo que a gente viveu ao longo do dia, ao longo da semana, não é isso? E aí o padre vai dizer assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito. Ou, orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, ofereçamos um sacrifício. Trazendo ao altar. Por que a missa é chata? Porque você vem na missa e você não traz nada para o altar. E eu não estou falando do dinheirinho da caixinha. Você não traz nada para o altar. Você não tem nem alegria nem sacrifício para trazer. Você não tem um sacrifício. Olha o que o padre vai dizer: para que o meu e o vosso sacrifício. Qual é o teu sacrifício que você traz? Você traz o sacrifício da paciência, do perdão, da oração, do jejum, da castidade. Você traz o sacrifício da generosidade com quem não merece, mas você tem que ser generoso com ele, instrumento da misericórdia. Você traz o sacrifício da tua vontade renunciada, do santo temor de Deus. Não, porque é pecado, né? Deus não gosta, então te aquieta, isso para lá, né? Ninguém morre também de passar vontade. Então, as pessoas vêm à missa, elas não trazem nada para o altar. Inclusive, alguns, se colocar dinheiro na hora das ofertas, também é só o dinheiro que colocou. Aquele dinheiro nem significa nada, porque a semana é mal vivida. Não é vivida no temor de Deus, não é vivida na espera, não é vivida na confiança. Mas, para quem vive uma vida em Deus e tem o que trazer ao altar, porque no altar todos os dias eu coloco o amor àquele idoso que eu cuido. Porque todos os dias no altar, ou que seja só de domingo, né, a missa do preceito dominical, eu coloco no altar o meu esforço de santidade, a minha caridade, a minha renúncia. E aí eu trago isso como sacrifício de louvor. E não como sacrifício da escrava velha que trabalha. Porque eu sou tapete mesmo, o dia que eu morrer vocês valorizam. Não, não é esse tipo de sacrifício que você traz ao altar. Não é o sacrifício do idiota aqui, ó. Me mata, ninguém valoriza, ninguém reconhece. Fazer o quê, né? Tá ruim, mas tá bom. Não, não é esse sacrifício. É sacrifício de louvor. Eu trago o meu sacrifício e louvo a Deus por poder fazer esse sacrifício. Louvo a Deus por aquilo que me sacrifica. Aí, meus irmãos, tem sentido. Aí tem gosto. Aí tem oferta. E depois disso, tem comunhão. Na missa tem a Eucaristia. Para ser comungada, entrar em comunhão, um recebe o outro. Na Eucaristia eu recebo Jesus e Jesus me recebe. E por que muitas vezes é um negócio tão enfadonho, anda logo? Porque eu até vou receber Jesus. Eu tenho fé, eu creio, eu vou receber Jesus. Mas Jesus não vai me receber, eu não vim dar nada para Ele. Eu não vim devolver nada para Ele. Eu não vim me dar a Ele. Não mexe comigo, Jesus, porque eu sou jovem. Não mexe comigo porque eu sou homem. Não mexe comigo porque eu sou uma pessoa muito sofrida, não tive pai, não tive mãe. Não mexe comigo porque hoje em dia... Ele não mexe comigo. Aí ficam duas coisas que não se misturam. Por isso que não tem gosto. Entende isso? Pega um pedaço de carne e pega o tanto certo de sal, de tempero, e come separado para você ver. Tem graça? Não tem. Tem que misturar, não tem? Aí come aquela carne gostosa. Aí um fala, gente, que carne é essa? Aí o outro fala assim, mas que tempero é esse? Aí você já não sabe se é a carne ou se é o tempero. Mas por quê? Porque estão em comunhão um com o outro. E a missa, para muitas pessoas, é pedante. É um negócio assim. Por quê? Falta fé. Não tem história com Jesus, por isso não tem gratidão nenhuma para trazer. Não tem um sacrifício de louvor a ser dado. E na hora que recebe Jesus, Jesus não tem nada para receber de você, porque você não quer nem tem nada para entregar. Há de vir e está, e a gente celebra ele na manjedoura, no nascimento, é o pão da vida, o pão do deserto. É ele mesmo. Monte, altar e pão. Jesus é tudo.
né? E aí vem o evangelho da segunda multiplicação dos pães. Jesus sobe a montanha, se senta, e aí Jesus começa a manifestar toda a sua misericórdia e todo o seu poder em favor do povo, né? Diz lá que o povo ia a Jesus e levava até Jesus os seus enfermos, diz ali, coxos, aleijados, cego, mudo e muitos outros doentes. Então aqui está os leprosos, os possessos, enfim. Levavam e colocavam aos pés de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós também somos intercessores. Aquele povo que levava esse tipo de gente até Jesus também sofria. Nenhum de nós é 100% saudável, 100% santo. Nenhum de nós não tem perrengue, né? Mas nós somos intercessores dentro das nossas próprias lutas. Levar e colocar aos pés de Jesus. E quando você deita lá no seu quarto, pega o seu terço, e vão pensar que deitado com o terço na mão você consiga chegar ao final do terço. Se você consegue, você me explica como é que faz, porque eu nunca consegui até hoje, né? Meu Deus do céu. Uma vez deixaram aqui na paróquia, eu distribuí para muita gente, tem vários anos isso. Uma pessoa que fez alguma promessa para Nossa Senhora e deu vários, sei lá, tipo 200 terços para distribuir. Mas o terço vinha dentro de uma caixinha de remédio. Bem caixinha de remédio mesmo, as tarjinhas, aquelas coisas, né? E estava lá na indicação, se você tem insônia, se você não sei o que, quase que eu pensei, é o terçotril, né? Porque pega um terço, deita e começa a rezar, meu irmão. Ah, meu amigo. Tu chega ali na 15ª gotinha, né? Você já foi. Mas vamos pensar lá, você deita para dormir na sua casa, ou enquanto você dirige o seu carro, enquanto a gente faz alguma coisa, a gente pode apresentar e colocar pessoas aos pés de Jesus. Amém? Porque o Senhor mora no nosso coração, habita todos os lugares. Então todo lugar é lugar para rezar se você quiser, não tem problema. Mas, meus irmãos, se nós queremos colocar alguém aos pés de Jesus, não tem lugar que mais contenha Jesus que a Eucaristia. É por isso que a gente pode comungar na intenção de pessoas. É por isso que você pode vir na fila da comunhão e falar: Jesus, hoje eu vou comungar por mim, óbvio, né? Mas hoje é pelo fulano. Essa semana é pela Beltrana. Levar aos pés de Jesus. Então continuemos levando até Jesus no quarto, enquanto a gente toma banho, enquanto a gente dirige um carro, enquanto a gente faz a nossa novena de Natal. Louvado seja Deus, né? Mas não existe lugar maior, mais forte para se levar aos pés de Jesus do que missa. Viver uma missa na intenção de alguém. Viver uma missa na intenção de alguns. E aí diz, Jesus os curou, o povo ficava admirado de ver as pessoas melhorando, né? É coisa linda. E o Evangelho sempre trabalha essa oposição do povão, do povo muito humilde, e dos doutores. Enquanto o povo ficava admirado de ver que pessoas melhoram por causa de Jesus, os doutores, os sábios, os inteligentes, lembra do Evangelho de ontem? Eles ficam nervosinhos, eles ficam estressados. Mas hoje é sábado. Mas eu não sei para que essa bateção de palma. Mas eu não sei se é litúrgico. Uns palhaço chato. Mas o povo, todo admirado com Jesus, né? De ver que as coisas mudam em Jesus e a partir de Jesus. Mas tem uma coisa que ainda não tinha mudado. O coração dos discípulos não tinha mudado totalmente ainda. Jesus pega e de novo vai repetir o filme, né? Às vezes você precisa testar de novo, que é para ver se aprendeu. Jesus já tinha feito uma multiplicação dos pães, e a historinha é a mesma de novo. De novo Jesus chega e fala a mesma coisa. No fim ali da tarde, no fim ali do dia, Jesus pega e fala assim, para os 12 discípulos, apóstolos: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo, de novo. Não tem nada para comer, de novo. Não quero mandá-los embora com fome, de novo. Vai que desmaia pelo caminho, coitadinhos, de novo. E os discípulos de novo dizem: mas o que nós temos a ver com isso? Não fui eu que fiz? O que eu tenho a ver com isso? Não mandei botar fim no mundo? O que eu tenho a ver com isso? Foi você que escolheu, não tem nada a ver com isso. Não mandei casar? O que eu tenho a ver com isso? E aqui está o ponto. O fruto maior da fé é a caridade, né? Amar como Jesus amou. Ter o coração de Jesus. E os discípulos demoram para ter esse coração, porque todos nós demoramos para ter. A gente consegue por primeiro, graças a Deus, e é preciso por primeiro ter a fé. Depois a gente vai desenvolvendo a esperança. A gente vai confiando mais em Deus, esperando de Deus. A gente vai ficando mais santo, moralmente mais correto. Mas amar o próximo é que são elas, né? E de novo os discípulos querem tirar o coração fora. Jesus precisa fazer um milagre aqui. Qual é o milagre? No coração do discípulo. Jesus olha e sente compaixão.
E os 12 olham e sentem o quê? Nervoso, raiva, tédio, canseiro. E falam que esse povo não vai embora, gente. Isso é ódio ficar na casa dos outros. Vai embora, vai embora, vai embora. Ufa, ainda bem que foram embora. Achei que ia ter que preparar janta. Meu Deus do céu. Os discípulos não têm o coração de Jesus ainda, né? E aí os discípulos vão dizer para Jesus algo que a gente também diria. Jesus diz então: eu tenho compaixão desse povo. 3 dias comigo, já não tem mais o que comer. Vai que desmaia pelo caminho, deserto adentro. Então Jesus é o pão que não deixa a gente desmaiar, né? Mas aí os discípulos vão dizer assim para Jesus, de novo, né? Parece disco riscado. Onde vamos buscar, vírgula, neste deserto, vírgula, tantos pães para saciar tão grande multidão? Onde vamos buscar neste deserto? Acontece que o pão, você não vai buscar no deserto. Deserto não tem pão, deserto tem pedra e areia. Nós não vamos buscar no deserto, nós vamos buscar onde? Em Jesus, não é no deserto. E nós vamos buscar onde? Em nós. Jesus então pergunta: quantos pães vocês têm? Não o deserto não tem pão, isso eu sei, não precisa falar. Quantos pães vocês têm? Não o deserto não tem pão. Quantos pães vocês têm? O outro dia era 5 pães e 2 peixes, né? Hoje é 7 pães e alguns peixinhos, sei lá, 3 ou 4, sardinha velha lá. E Jesus diz, de novo, traz para mim. Não peça para o deserto, nem ofereça ao deserto, nem espere. O deserto é deserto. Mas quantos pães vocês têm? E aqui está, queridos, o bem, a coisa boa a ser feita, ela só precisa ser começada. É aqui que o povo tem sua sabedoria quando diz assim: quem tem boca, misericórdia. Me ajuda, as freiras pelo menos. Quem tem boca? E quem não chora? Pronto aí. O que o bebê precisa fazer para mamar? Começar a chorar. E como é que faz para ir a Roma? Abre a boca. Vai perguntando que você chega. O bem na nossa vida às vezes não é feito porque a gente faz muita conta. A gente faz muito cálculo. E sempre que é para fazer a vontade de Deus ou algo bom para o próximo, o que a gente faz? A gente monta um planejamento assim. É na verdade. A gente faz 1000 perguntas diante do bem que tem que fazer. E não precisa fazer 1000 perguntas. Tem que só começar. Traz para mim e manda sentar. Pega esse pão aqui e leva ali para aqueles 10 ali. E vai fazendo. Jesus é o maior provedor e patrocinador do bem. Então, não é para o deserto que a gente pergunta. É para mim mesmo. E se faz parte da história um outro, para nós. O que temos? Por menor que seja, por pouco que seja, entrega para Jesus. Pronto, começou o milagre. Começou o milagre. Então, onde vamos encontrar nesse deserto? No deserto você não vai encontrar nada. Você vai encontrar em você e na oferta que você vai fazer a Jesus. E não pergunta muito não. Nem espera muito tempo, nem espera ter demais. Só encontrou o que tem? Encontrou o que você pode? O que você pode fazer? Eu posso rezar um terço todo dia nessa intenção, porque falar, então reza o terço todo dia nessa intenção e traz aos pés de Jesus. O que nós podemos fazer? O que eu podia fazer? Eu podia mandar derrubar a igreja, mandei. Agora não me pergunte quanto isso vai custar, quanto tempo vai levar. Se o pedreiro falou que é com 4 anos e X milhões, logo não é 4 anos. Não é isso? Pedreiro é aquela pessoa que tudo que ele fala, você tem que jogar 35%, 40% em cima do que ele falou. É a verdade. Então se é 4 anos, não é 4 anos, meu irmão. É um 7. Vai que chove, vai que o dólar... Então é 8. E aqueles milhão? Também não é milhão, é uma roça inteira. O que faz agora? Não, o que temos? Quanto temos? Vamos, não é para mim, é para o outro, é para ele. Fosse só para mim, eu estava com medo. Ia dar ruim esse negócio. Mas tudo aquilo, meus irmãos, que é para Deus e é em socorro do outro, só precisa ser começado. 2, tudo aquilo que é para minha santificação, também só precisa ser começado. A gente faz muita pergunta
para o nosso caminho de santidade, de libertação. Mas vai que eu caio, vai que eu não consigo, vai que não dá certo, vai que fulano volta atrás de mim para me atentar. Só começa. E o pão nunca acaba. E Jesus fez esse milagre maravilhoso. Mas o primeiro milagre aqui de Jesus, os discípulos vão aprender a ter compaixão. Jesus não saiu multiplicando nem estalando o dedo para multiplicar pão sem antes dizer o porquê que ele ia fazer, o que ele ia fazer. Por que ele deu pão para o povo? Ele multiplicou pão para nós. Menina, pensa um homem que gosta de pão. Ele adora pão. Olha lá ele comendo pão. Jesus nem gostava de pão. Vai saber se gostava de pão. Porque ele adora pão com queijo. Numa dessa ele nem gosta de pão com peixe. Ele prefere um pão só com queijinho mesmo. Jesus explica por que faz o que faz. Ele faz porque ele tem compaixão. E quando a gente tem compaixão, meus queridos, a gente faz coisas que a gente não gosta. Porque aí você pega e lê a história de São Francisco Xavier, aí você pega e dá uma psicologizada nela. Devia ser sanguíneo. Que gracinha. Ele era do tipo aventureiro. Talvez era o menos aventureiro dos homens. Se aventurou por compaixão. É verdade que Deus não desperdiça a nossa natureza, né? O nosso temperamento. Deus não joga nada fora. Deus aproveita e direciona. Mas, meus queridos, Jesus fez o que fez porque teve compaixão. E muita coisa a gente não faz, não é porque a gente é precavido, seguro. Não é porque não tem muito a ver comigo, é porque eu não tenho compaixão. Percebe isso? Exemplo, boa parte de nós, só de sentir cheiro de hospital, de corredor de hospital, de quarto de hospital, já embrulha o estômago. Verdade, não é? Boa parte de nós, se tiver que ficar 15 minutos dentro de um hospital, visitando alguém ali no leito, conversando com a avó, com a madrinha, com o amigo, com o parente, vai dando 15 minutos, 20 minutos, vai dando um negócio. Você sai dali moído. Até que é alguém que você ama, alguém precisa de você, e a pessoa passa 4 meses dentro de um hospital, dormindo num sofá. Porque ela tem amor, ela tem compaixão. São Francisco Xavier amou os que Jesus amava. Porque quando a gente vai se aproximando de Jesus, nós vamos conhecendo o coração de Jesus. E vai ficando dentro de nós o coração de Jesus. E aí a gente se pega disponível, aberto e amando, sem muito romantismo, é verdade, mas amando aquilo e aquele que a gente não amava. Porque é Jesus amando em nós. Eu tenho compaixão desse povo, Pedro, Tiago, pergunta ali para o André, o que ele sente? Mateus, pergunta ali para o Bartolomeu, o que sente por esse povo? Eles ainda não sentiam o que Jesus sentia. Então o primeiro milagre é no coração dos discípulos. E o segundo, esse tanto de pão. Sobram até 7 cestos, sobram as nações vão de comer do pão, que Jesus dá aos discípulos, à igreja, a igreja dá a nós, e que nós não temos que procurar no deserto, porque o deserto não tem. Mas eu tenho alguma coisinha disso. Você também tem. E Jesus, com coisinha ou com coisona, faz todas as coisas acontecerem. Quando nós nos reunimos com fé, com uma história de fé e gratidão, para celebrar aquele no qual esperamos. E que está no meio de nós. Veio, há de vir e está conosco. Todos os dias da nossa vida. Está na Eucaristia, está no bem a ser feito. O Senhor não nos falta, né? E o Senhor se torna próximo através do coração que se compadece. Hoje é quarta-feira, a gente sempre reza São José. São José faz essa distância entre eu, você e Jesus ficar um pouco mais humanizada, mais encurtada, né? Às vezes parece que entre nós e Deus, entre nós e Jesus, o passo a ser dado, ele quase que machuca a nossa perna. A intercessão dos santos é como um degrauzinho a mais na escada, né? Às vezes quando vai fazer a escada, nossa, mas esse degrau está muito alto, vovó não sobe isso não. Picota mais a escada aí, uns passinhos, porque a velha tem a perna curta, né? Já não, né? A intercessão dos santos é como que uma escada que ela me parece longa, ela me estica demais para eu dar o passo. São José, Nossa Senhora, não sei quais são os outros santos de devoção que você possa ter, é como essa tabuazinha que vem no meio assim e o passo fica mais curtinho, mais fácil de subir e de chegar. Então nós vamos rezar a São José, porque no coração santo, justo, né? Castíssimo de São José, ele também se compadece de nós. E com certeza São José nos olha aqui hoje, olha todo o povo que vem aos dias 19 e fala para o seu filho: filho, tenho compaixão dessa multidão, desse povo, podia estar dormindo,
Podia estar fazendo outra coisa. Estão com a fé balançada, está com a vida difícil. Eu estou com compaixão deles. Vai que eles vêm aqui rezar, pedir minha intercessão e voltam ao longo do caminho e desmaia pelo caminho. Desmaia de depressão, desmaia de desespero, desmaia de falta de fé. E aí São José pede o que para nós? O que você tem para dar? Hoje o que a gente pode dar é cantar um refrão e rezar uma ladainha. É isso que a gente pode dar. É pouco, mas na mão de Jesus. Mas quem sabe ao longo do dia, algo mais a gente pode dar? Não sei, às vezes o Espírito Santo toca no seu coração. Não almoça não. Faz um jejum até as 3, 4 da tarde, depois você toma um cafezinho. Dá esse pouquinho para mim em favor de você mesmo, em favor de alguém, de alguma coisa. E aí a gente vai oferecendo, vai pondo na mão. Como aquela multidão separou ali os seus 7 peixinhos e colocou na mão dos discípulos, e os discípulos levaram até Jesus. A gente também tem os nossos pãezinhos e peixinhos para pôr na mão de São José e ele leva até Jesus. E aí a gente pode confiar que nós não vamos desmaiar pelo caminho. Porque o Senhor é Emanuel. Nós vamos ouvir nos próximos dias isso. O Deus conosco, o Emanuel. O Deus que anda com cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.